nos últimos períodos que ele andou com os discípulos, ele começa a falar a respeito da sua morte e ressurreição. Mas os discípulos, eles não compreendiam isso. E por diversas vezes a Bíblia relata que Jesus tentou explicar, tentou advertir, tentou ensinar os seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição. Mas eles não entenderam. E aí você imagina quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi preso pelo exército romano e foi levado para a cruz, e a Bíblia fala que, você sabe, não sobrou ninguém. Ninguém ficou ali. Pedro, que havia falado que para Jesus que jamais ia deixar ele, que jamais ia permitir que ele fosse crucificado, foi lá, negou Jesus 3 vezes, irmãos. Sabe? E você imagina a tristeza daqueles discípulos, né? O nosso mestre foi embora, né? O nosso mestre foi crucificado. Talvez eles pensassem: nossa, eu pensava que ele era o Cristo, eu pensava que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, mas talvez não, porque ele foi crucificado. Ele disse que ele era a ressurreição, mas ele morreu, né? Às vezes a gente mesmo como crente fica às vezes pensando: será que nós estamos crendo corretamente? Será que Deus é isso mesmo? Será que Jesus é isso mesmo? E talvez essa dúvida deve ter entrado na cabeça dos discípulos. Mas eu imagino a alegria deles ao saber que no 3º dia Jesus havia ressuscitado. O túmulo estava vazio. Jesus não estava mais lá. Ele não estava mais. É interessante que o anjo que estava lá disse para Maria, porque Maria Madalena foi a primeira que chegou para procurar pelo corpo de Jesus. E ela fala: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Amém. Sabe, eu quero dizer que o nosso Deus está vivo. Sabe, e o fato dele estar vivo significa que Deus aceitou o sacrifício. Amém? Você sabe, Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Eu contei esse exemplo aqui, eu acho que foi na semana passada, mas eu acho que vale a pena contar de novo. Imagina que você fosse condenado por um crime muito grave que você cometeu, mas de alguma forma alguém pudesse cumprir a sua pena no seu lugar. E você foi condenado por esse crime, e uma outra pessoa, vamos imaginar aqui, já que nós vamos gastar a imaginação aqui, vamos imaginar que alguém pudesse ficar no seu lugar na cadeia, mas como não foi aquela pessoa que cometeu o crime, ela podia, no meio da pena, falar: eu não quero mais ficar aqui. Aí quem tinha que ir para lá era você. Agora imagina então que você foi condenado por um crime, e essa pessoa foi no seu lugar para lá. E você, depois de muito tempo, descobre que essa pessoa foi colocada em liberdade. Ou seja, ela pagou por aquele seu crime. Você não deve mais nada, você não precisa mais ter medo. Você sabe, o fato de Deus ter aceitado Jesus Cristo, sabe, é o nosso consolo, é a nossa certeza de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Nós não somos mais devedores. Você sabe, nós somos uma multidão sem passado, porque a Bíblia fala que Deus se esqueceu dos nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, porque Jesus Cristo pagou por ele. A Bíblia fala que um escrito de dívida foi pregado na cruz, juntamente com Jesus Cristo. Amém? Você sabe, nós tínhamos um escrito de dívida, né? Até hoje, quando você vai registrar a compra de um imóvel, de algo que é algum bem de muito valor, você vai no cartório e aquilo é escrito em livros, né? Se você olhar no seu RG, na sua certidão de nascimento, provavelmente lá no cantinho está escrito assim: livro tal, folhas tal, página tal, não sei em que lugar. É onde está o seu registro de nascimento. E naquela época do povo de Deus, a pessoa, haviam já as escrituras, mas você sabe, se você tivesse uma dívida muito grande, o seu patrimônio não desse conta de pagar, você mesmo era pego como escravo. E aí você ficava registrado lá também, como se fosse um bem, ficava lá no livro: fulano pertence a ciclano. Então esse era o seu inscrito de dívida. O homem havia se vendido como escravo do pecado,
Mas a Bíblia fala que o nosso escrito de dívida foi pregado na cruz e foi pago por Jesus Cristo. Aleluia! E por causa disso, você não precisa mais pagar essa dívida. Você sabe, um tempo lá no Brasil, nós começamos a falar muito a respeito de graça. E a nossa igreja começou a fazer muito barulho na cidade, a respeito da graça, né? Que a dívida foi paga, que Deus agora não enxergava mais pecado, mas enxergava Cristo em nossas vidas. E começou a incomodar tanto, é engraçado, né? Que Isaac sempre incomoda Ismael, né? Sabe, na figuração bíblica, Isaac e Ismael são dois irmãos, mas o apóstolo Paulo fala que Isaac representa a graça e Ismael representa a lei. E é interessante que Ismael persegue Isaac, né? Isso é algo que foi profetizado biblicamente. E as outras igrejas começaram a se incomodar da gente falar a respeito de graça. Eu lembro que fizeram um adesivo lá na cidade, assim, né? Como que era? Tipo, Deus é graça, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Porque essa é o que muitos falam, cuidado, né? Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Ele pode te julgar. E quando eu vi aquilo, eu falei, glória a Deus, que Deus é justiça. Porque Ele é justo, Ele não pode mais atribuir a pena que você merecia, porque alguém pagou no seu lugar. Ele não pode cobrar duas vezes a mesma dívida. Glória a Deus que Deus é justiça, porque Ele é justo, Ele não vai te condenar mais, porque Jesus Cristo pagou a dívida que era sua. Entenderam, irmãos? Quantos estão compreendendo isso? Sabe, isso faz a diferença, isso faz toda a diferença na sua vida, você entender que você hoje é aceito por Deus, que por causa de Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Sabe, é essa alegria que nós podemos celebrar, porque Jesus Cristo foi aceito. Amém? Vamos ler então, irmãos, o texto lá de Êxodo 12, que fala a respeito da verdadeira Páscoa. Primeiro momento em que se menciona a palavra Páscoa. Então diz assim no capítulo 12: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Está achando? Eu comecei a usar a Bíblia de papel, os irmãos começaram também, né? Eu estava usando só o celular. Estou ouvindo barulho de páginas, mas pode usar o celular também. É que o Luiz achou que fica mais bonito eu segurando uma Bíblia assim, né? Hã? Amém, mas eu não tenho problema não. O celular é bênção demais, irmãos. Eu tenho um aplicativo que chama Olive Tree, que você clica na palavra, ele mostra o original lá no grego, lá no hebraico. Isso é muito bom para você estudar a Bíblia. Então é uma bênção a tecnologia também. Mas está aqui a Bíblia de papel, para aqueles que gostam. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Sabe, em abril é o primeiro mês do ano para o judeu, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga assim, um cordeiro. Cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, diga assim, sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Imolar era matar, era cortar a cabeça do cordeiro. Então eles fariam isso no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis.
Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? O que é Páscoa então, irmãos? É chocolate? Não, não é chocolate não. A Páscoa é isso aqui. Agora, vocês precisam entender que tudo que Deus faz, todo o conteúdo que nós temos que enxergar na Bíblia, possui um conteúdo profético. Eu disse que Jesus, por diversas vezes, tentou advertir os seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição. Nenhum deles compreendeu. Mas é interessante que Jesus, depois que ressuscita, ele aparece para diversos deles, mas uma história em particular me chama a atenção, que é lá no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para 2 discípulos que estavam caminhando por aquela estrada. E naquela estrada, Jesus, sem que eles percebem que é Jesus, você sabe, eu fico pensando, como é que eles não perceberam que era Jesus? Porque Jesus tinha outra forma. Não, Jesus não tinha outra forma, porque Tomé, inclusive, chegou de ver os furos nas mãos de Jesus. Por que os discípulos, então, não reconheceram a Jesus naquele momento? Porque era tudo escuro, irmãos, não tinha luz, Então, você imagina, você viajar na estrada à noite, naquela época, provavelmente você devia ter uma lamparina, mas era algo de extrema pouca luz. Então, eles estavam caminhando, estavam fazendo uma viagem curta, mas e comentando a respeito daquilo. Você imagina, o assunto naquela época devia ser a morte de Jesus. E eles estavam caminhando e conversando, e Jesus aparece para eles, não sei se foi ao encontro deles, mas eles acharam que era mais alguém caminhando por aquele caminho. E legal, como Deus tem bastante humor, Perguntou para ele, o que vocês estão conversando, Do que vocês estão falando aí? E eles falaram, você não está sabendo das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? E eu imagino que pela resposta, a Bíblia não diz exatamente o que eles contaram, mas eu imagino que pela resposta de Jesus, eles deviam ter falado, olha, tinha um rapaz, filho do carpinteiro, nós pensávamos que ele era o Cristo, que ele era filho de José, e que ele ia trazer uma revolução, ia dobrar o Império Romano, ia trazer a redenção para o povo judeu da escravidão, mas por fim ele acabou morto e crucificado. E nós agora não sabemos o que fazer. Pensávamos que era ele, mas pelo visto não é. E é interessante que a Bíblia relata que Jesus começou a explicar, por isso devia ser um caminho um pouquinho longo, Começou a explicar a Bíblia que eles tinham naquela época, é só o nosso Velho Testamento, é só o Torá. Então, eles tinham os livros dos profetas, Tinha o Pentateuco, os 5 primeiros livros, inclusive o livro de Êxodo. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus começou a explicar para aqueles 2 discípulos a respeito da sua morte, em todos os livros da Bíblia, do Velho Testamento que eles tinham. Então imagina assim, olha, você lembra quando Adão pecou? Sei, eu conheço a Bíblia. Você lembra quando Deus matou um animal para fazer peles, para que Adão pudesse cobrir a nudez dele? Lembro, eu lembro, vocês conhecem a história? Os irmãos estão comigo? Não sei se eu tomei muito café, estou rápido hoje. Então, eu imagino que Jesus começou a falar para ele, lembra de Adão, quando ele pecou, e ele pegou umas folhinhas para esconder a sua nudez, e Deus foi lá e apareceu para eles, pegou um animal, tirou as peles, e fez roupas para ele, eles lembram? Pois é, isso era eu, isso era Jesus. Jesus foi o cordeiro que morreu desde o princípio, está escrito em Apocalipse. Jesus foi o cordeiro que morreu lá, para quê? Para que as suas vestes pudessem cobrir a nudez do homem. Uau! Você já parou para pensar nisso? A nudez do homem fala da sua exposição, do seu pecado. E o homem, na sua tentativa de esconder o seu pecado, ele pega as folhas, e isso é a história de todo homem tentando ser justo diante de Deus, tentando justificar o seu pecado, tentando parecer aquilo que ele não é. E Deus fala, não adianta, filho, não adianta você colocar folha, não adianta você se esconder, eu tenho a solução para você. E Deus pega um cordeiro, porque as peles eram feitas de cordeiro naquela época, de Adão, lá nos primeiros capítulos da sua Bíblia. Mata aquele cordeiro, não tem como você tirar a pele sem matar o cordeiro. E faz vestes para Adão e para Eva. E agora, Deus quando olha para eles, enxerga quem? Enxerga a nudez? Enxerga as peles do cordeiro, encobrindo a nudez dele. Deus quando olha para você, Ele enxerga Cristo Jesus.
Cristo Jesus cobriu os seus pecados. A Bíblia fala: de Cristo nós fomos revestidos. Então Jesus começou a mostrar para aqueles 2 discípulos em todo o Velho Testamento, livro por livro, situação por situação, porque você sabe, a Bíblia ela tem um ponto central, que é Cristo. Cristo. Então toda a história bíblica que você encontra no Velho Testamento aponta para Cristo, aponta para o dia em que a redenção do homem seria providenciada por Deus. Sabe, só vale ler o Testamento se for dessa forma. Sabia disso? Se você não enxergar a Cristo no Velho Testamento, você vai começar a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Aliás, tem um monte de gente que faz um monte de coisa que não tem nada a ver. Ah, mas está na Bíblia, pastor. Mas espera aí, filho, você tem que entender o sentido disso. Por que Deus mandou fazer isso? Então a Bíblia era um livro profético que aponta para Cristo o tempo inteiro. E o homem, quando ele peca, é interessante que Deus cria o homem, Deus cria a terra, Deus faz tudo perfeito. E o que eu falei aqui no começo, falei, Deus nos criou para manifestar o seu reino, o seu governo. Deus colocou o homem para governar, mas agora que o homem, ele se sujou com o pecado, o homem não pode mais fazer isso. Então, toda a história bíblica que você encontra até a vinda de Jesus, é Deus preparando a vinda de Cristo. Você sabe, tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa pelo pecado do homem, né? Oh, e agora? O homem pecou, o que eu faço? Não, Deus não é surpreendido, porque Ele é Senhor de tudo, Ele é onisciente. No dia em que o homem pecou, a Bíblia fala que Deus falou para a serpente, falou para Satanás: olha, hoje você feriu o calcanhar do homem, mas vai vir da semente da mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça. Isso é Jesus Cristo. Deus já sabia lá no Éden a forma como Ele iria resolver o pecado do homem. E é interessante que toda a história bíblica no Velho Testamento é a preparação para a chegada de Jesus Cristo. Todo o conteúdo você tem que enxergar Jesus Cristo no Velho Testamento, sob pena de você se tornar um religioso, sob pena de você achar que é um bando de rituais de religião aqui. Não, mas tudo isso apontava para uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante que Deus, quando o homem peca, seria muito fácil para Deus ter acabado com tudo e começado tudo de novo, porque Ele é Deus. Mas Deus escolheu o caminho mais difícil, que foi resgatar a humanidade. Você sabe, Deus levou 7 dias para criar o mundo, mas levou mais ou menos 2000 anos para poder resgatar o homem. Isso mostra o amor dele por nós. 2000 não, 4000 anos, né? Se calculam. 4 não, gente, eu estou com dó de número hoje. Perdão. Alguns teólogos falam que de Adão até a era de Jesus foram 6.000 anos para chegar entre Adão e Jesus Cristo. Então, foi muito mais fácil para Deus criar a terra do que salvar o homem. Mas a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos escolhendo quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. Você sabe, é bonito você amar aquele que é bonitinho, aquele que faz tudo certo. Mas o verdadeiro amor de Deus é que Ele nos amou quando nós não queríamos nem saber de Deus. Quando cada um vivia a sua vida. Quando você vai falar de Deus aqui, não, eu não quero saber de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou mesmo assim. E você sabe, você está aqui não porque você escolheu Deus, mas porque Deus escolheu você. Sabe, nós éramos incapazes de encontrar Deus. Nós éramos como Bartimeu, aquele cego na beira do caminho. Talvez você ouviu falar, mas você por si só era incapaz de poder chegar até Deus. Mas um dia Ele te escolheu e te amou. E hoje você está aqui. E mais do que isso, Ele providenciou vestes brancas para você. Foi Deus quem providenciou. É Deus quem providenciou as suas vestes. Nós não éramos capazes de providenciar a veste. Talvez nós fôssemos como Adão, juntando um monte de folhinha para esconder a nudez do nosso pecado. Mas Deus providenciou o seu Filho para poder te vestir de Cristo, para te colocar as vestes do Cordeiro. Amém?
Então, irmãos, toda a narrativa que você encontra na Bíblia, no Velho Testamento, fala desse momento que foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o ápice de toda a criação, porque desde que o homem ele peca, ele é destituído. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quem já ouviu falar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Ok, não distraia com as crianças não. Foi o momento da oferta, né? Que elas vieram pedir moedinha, né? Aleluia, deixa elas pegar então a moedinha. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, todos nós fomos, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia fala que o homem quando peca, ele perde a imagem e a glória de Deus. Você sabe, a Bíblia fala que até os animais se sujeitavam ao homem. Eu não imagino que Adão tivesse algum tipo de arma, uma lança, alguma espada que afugentassem os leões, que domasse os animais selvagens. Eu não imagino isso. Eu imagino que a glória do homem era tão grande que toda a natureza se sujeitava ao homem. Mas acontece que quando o homem peca, ele perde essa glória. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós perdemos essa glória. Então, o que o Senhor faz hoje é nos trazer a glória de novo. O Senhor Jesus, quando nós nos revestimos de Cristo, nós estamos sendo colocados à glória de novo. Então, o ápice de toda a criação é o momento em que Jesus, ele resgata a posição do homem. Jesus resgata a posição e nos coloca de volta na posição pela qual nós nunca devíamos ter saído. Por isso que eu falei, hoje você não vive mais no império das trevas, hoje você vive no reino do Filho amado, Jesus Cristo. Sabe, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, você compreender isso. Sabe que você não tem mais a natureza caída, mas você tem uma nova natureza. Sabe, foi para isso que Jesus morreu, para resgatar você daqui e colocar você em outro lugar. Então a Bíblia, ela inteira mostra a respeito disso. Então em Êxodo aqui, quando Deus manda, quando Deus resolve tirar aquele povo do Egito, que simboliza a escravidão, significa o vício, significa as prisões emocionais, significa os problemas, a escravidão do pecado, a opressão demoníaca. Quando Deus resolve tirar aquele povo, a Bíblia fala que Deus escuta o clamor daquele povo e resolve tirar aquele povo dali, tirar dessa escravidão. Deus providencia um cordeiro para salvar aquele povo. Deus fala assim, eu vou mandar um cordeiro, e o sinal, e quando eu enviar o meu juízo, o sinal de que vocês são meus, será o sangue do cordeiro na sua casa. Você sabe que a Bíblia fala que os sangues deviam ser passados nos umbrais das portas. E até hoje, a maioria das portas, os umbrais são feitos de madeira. O sangue na madeira, isso te lembra alguma coisa? Sangue no madeiro. Fala do sangue de Cristo derramado na cruz. Sabe, isso é o que garantiu a salvação daquelas famílias. Sabe, Cristo, agora é interessante que quando Deus manda esse povo fazer isso com o cordeiro, e não para aí, porque depois disso que esse povo, ele se estabelece numa terra, Deus aí manda, fala, olha, todo ano vocês vão agora pegar um cordeiro e vão sacrificar, aliás, mais do que isso, Deus manda que cada família pegasse um cordeiro, trouxesse até diante do sacerdote, impôsse as suas mãos sobre esse cordeiro, e esse cordeiro seria imolado, seria morto, e os pecados daquela família seriam pagos por um ano. Então ali novamente Deus está mostrando como que Ele iria providenciar a salvação do mundo, como que a sua salvação iria acontecer, que viria um cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, folheie ela, vai lá para o Evangelho de João, no seu capítulo 1, no verso 29.
Nesse momento aqui, João, ele é tomado de uma unção do Espírito Santo, quando ele avista pela primeira vez a Jesus Cristo. Jesus não havia feito nenhum milagre, Jesus não havia falado absolutamente nada. Jesus simplesmente, como se a gente estivesse andando aqui, Jesus aparecesse ali, passando do outro lado da rua. E a Bíblia fala assim, João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe, às vezes, a Bíblia às vezes vira uma linguagem poética para a gente, né? Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas para um judeu isso aqui tinha todo sentido. Tinha todo um sentido. Porque o judeu, desde os seus antepassados, todo ano, você sabe, até hoje, o judeu faz isso. O judeu que não acredita que Jesus é o Cristo, até hoje o judeu tem o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação dos pecados, onde cada família comparece diante do sacerdote, e é feito um sacrifício, é morto um cordeiro. Então todo judeu entendeu isso aqui que João falou. João está dizendo, olha lá, Deus agora, Ele tem um cordeiro que é dele, e esse cordeiro vai tirar o pecado do mundo. Agora isso é óbvio, como é que o cordeiro tirava o pecado do ofertante? Sendo morto. Se você fosse com o cordeiro sem defeito diante do sacerdote, e esse cordeiro não fosse morto, o sacrifício não era feito. Porque a Bíblia fala que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então, ou era o seu sangue que tinha que pagar pelo seu pecado, ou era o sangue do seu cordeiro que você levou lá. Os irmãos estão acompanhando? Então veja, João agora olha para Jesus e fala, olha, esse aqui não é o cordeiro nem meu nem seu, mas esse é o cordeiro de Deus. Foi Deus quem mandou, esse cordeiro aqui é de Deus, ou seja, já estava dizendo que Jesus Cristo ia ser morto e o seu sangue ia ser derramado. Mas para quê? Deus não tem pecado? Esse é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aliás, você sabe, o anjo quando aparece para Maria, fala o que para ela? Você vai ter um filho, ele vai se chamar Jesus, e ele vai livrar o povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio jurado de morte. A missão de Jesus era vir para morrer no nosso lugar. Você sabe, a nossa dívida era impagável. Como eu falei aqui, você podia ter uma dívida tão grande e você não desse conta de pagar, você mesmo era tomado como um escravo para pagar a sua dívida. Sabe, a dívida do homem era tão grande que ele mesmo havia se vendido como escravo de Satanás por causa da sua dívida do pecado. Só se alguém viesse, alguém que não fosse escravo como nós, que poderia nos salvar. Jesus Cristo foi o Cordeiro que Deus enviou para morrer no meu e no seu lugar, para pagar a nossa dívida. E o sacrifício foi aceito diante de Deus. Mas você sabe o que é melhor? Todo ano, toda a família precisava levar o seu cordeiro diante do sacerdote, para que fosse purificada dos seus pecados. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus Cristo foi um sacrifício único e suficiente. Deus aceitou de uma vez por todas. Sabe, esse não era um cordeiro qualquer. Todos aqueles outros cordeiros precisavam ser oferecidos ano a ano, porque eles eram apenas um símbolo do verdadeiro cordeiro que haveria de vir. E tinha que ser todo ano, para que todo mundo lembrasse e não esquecesse do seu sacrifício. Mas agora Jesus Cristo, a realidade de toda a Bíblia, Ele vem e de uma vez por todas, Ele se oferece como sacrifício, pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Então aqui, quando nós lemos a respeito da Páscoa, tem algumas coisas, alguns aspectos. Aqui fala que o que livrou as famílias era o sangue que havia sido colocado nos portais, o sangue daquele cordeiro. Os irmãos perceberam que eu voltei lá para a história da primeira Páscoa, né? Eu estou só com medo de os irmãos não acompanharem.
Lá na primeira Páscoa, então, as famílias que pegavam o cordeiro, elas passavam nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro representando o sangue no madeiro, o sangue na cruz, e o anjo da morte não os pegava, ou seja, eles eram livrados da morte. Mas existiam algumas outras coisas que eu queria falar com você. Então a primeira experiência da vida cristã, irmãos, é a experiência com o sangue de Cristo, é a experiência do sangue na cruz, é a experiência que salvou você. Se você um dia aceitou a Jesus, se você confessou com a sua boca e acreditou no seu coração, eu quero dizer que é como se você tivesse passado nos umbrais da sua porta esse sangue. Eu quero dizer que você foi salvo por Jesus Cristo. Amém? Olha, qualquer coisa que passar disso é heresia, viu, irmãos? Ah, não, você foi salvo, mas você tem agora, você não pode, você tem que cuidar com o que você vai fazer na sua vida, viu? Se você escorregar, você não é salvo. Não, se tiver um mas, já é heresia, irmãos. Jesus te salvou, se você creu, você é salvo e ponto. Amém? Sabe, tudo é Cristo, tudo é Cristo. A salvação é um dom, é um presente. Se é um presente, você não tem que fazer mais nada. Mas eu quero dizer que, além da salvação, existem outros benefícios que o Cordeiro de Deus pode trazer para a sua vida. Sabe, e com base nessa simbologia bíblica da Páscoa, eu quero aproveitar esse tema nosso para falar a respeito disso. O primeiro deles é que o Cordeiro era para ser comido em família. Você sabe, o grande problema da nossa época é o individualismo, irmãos. Nesse país aqui, então, o negócio chegou para o nível, para o next level, assim, de individualismo. Às vezes eu vou num fast food, tem uma fila no drive-thru, e eu paro o carro, eu desço a pé, não tem ninguém dentro da loja, ninguém quer descer do carro, não quer nem mais contato físico. Aliás, eu mesmo, né? Aqui tem aqueles caixas automáticos, que você não conversa com a pessoa, você mesmo passa o produto, você paga. Eu estava indo só nesses caixas, eu falei, gente, eu estou ficando um ermitão. Um ermitão nos Estados Unidos, né? Que contrassenso. Mas você sabe, o grande mal dos nossos dias é o individualismo. E não é para menos, né, irmão? Lugar climatizado, poltrona boa, TV grande, cable, internet de alta velocidade, você sabe, tem umas vantagens no Brasil, né? Aquele calorão dentro de casa, você é obrigado a sair, você vai para um shopping, você vai para a igreja, vai para algum lugar que tem ar-condicionado. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a vida cristã, ela é um coletivo. Você sabe que o próprio Deus, ele é plural. Quando Deus cria o homem, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. Ele em si é uma comunidade. E a igreja, ela é para ser vivida em família. Sabe, eu não duvido, tá? Talvez você seja alguém que aceitou Jesus pelo YouTube. Eu acredito. Amém? Eu acredito que Deus opera em tudo e em todos. Eu estava assistindo o cara lá no YouTube e ele fez um apelo, eu aceitei Jesus. Eu acredito, é possível. Ah não, eu assisto a pregação lá de casa e eu sou muito edificado. Eu acredito, é possível. Porque, veja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Sabe, se eu falar algo meu aqui, sou eu falando. Mas se eu falar a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Seja ela por rádio, televisão, internet, o que for. Mas deixa eu dizer, existe um cordeiro que é comido em família. Existe uma experimentação que ela é reservada para a sua família. Se não, irmãos, você se convertia, você vem aqui para a igreja, eu dava para você, estou aqui, essa coletânea de DVD, você volta ano que vem aqui. Fechou? Para que ficar acordando cedo domingo? Para que ficar vindo aqui toda semana? Era muito mais cômodo, até para mim. Não, está aqui, você se converteu, então eu vou te dar aqui, são 52 ou 54 domingos no ano. Quantas semanas que tem um ano? Vocês não pensam nisso, né? Vamos lá, 54. Eu dava 54 pregação para você, eu falava, vai para casa, volta ano que vem para pegar o de 2020.
Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. O cordeiro, ele é servido na casa. O cordeiro é servido em família. Agora, outra coisa, quando eu falo casa, eu não estou dizendo dessas 4 paredes aqui, porque a Bíblia fala que Deus não habita mais nesses templos feitos por mãos humanas. Mas quando a igreja se reúne, uma casa espiritual é formada. E ali há a manifestação de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é assim, quando você entrar lá naquele prédio lá e trancar a porta, eu vou estar lá dentro. Não, não é assim. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali há uma casa espiritual. Então há a experimentação que é individual, e isso é importante, porque Jesus também fala lá em Mateus 6, quando você quiser orar, você entra para o teu quarto, onde ninguém está vendo, ajoelha e ora. Ora em secreto, e aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Então há uma experimentação que é individual, mas não abra mão da experimentação que é em família. Existe uma unção que é dispensada em família. Existe uma unção no corpo de Cristo, nessa multidisciplinariedade, nessa glória que é multiforme. Você sabe, um pastor, ele é insuficiente para poder expressar a Cristo. Eu jamais vou dar conta sozinho de expressar a Cristo para alguém. A única forma de nós conseguirmos expressar a Cristo para alguém é quando a igreja inteira se une. Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo. O pastor não é o corpo. O membro isolado não é o corpo. Talvez o pastor aqui seja a boca, ou um ouvido, ou algum irmão é uma mão, né? Lembra da família Adams, que é só uma mãozinha aqui andando assim? Uma mão não é o corpo, né? Vamos supor que alguém quisesse me conhecer, eu preciso ir inteiro lá, não adianta eu mandar só a minha unha, eu falo, ó, aqui o Elias, está aqui minha unha para você. Não, a manifestação de Cristo é o corpo. O evangelho é para ser vivido em família. Veja, eu não estou falando de salvação. A salvação é o sangue no madeiro. Eu quero dizer que você pode ser salvo e ainda assim não desfrutar dos benefícios do Cordeiro. E você quer saber? Essa é a triste realidade de milhares e milhares de cristãos. São salvos, são recriados, estão no reino do Filho da Luz, mas não estão desfrutando do Cordeiro, porque não estão na comunhão com a sua família. Amém? Os irmãos entenderam a importância? Sabe, há uma dispensação da parte de Deus para a família, há uma unção, há algo que acontece quando nós nos reunimos em família para comer do Cordeiro. Você sabe, quando eu estou falando aqui, você está comendo do Cordeiro. Jesus fala que Ele foi o pão vivo que desceu do céu. Esse é o maná do céu. Nós estamos comendo do Cordeiro em família nessa manhã. Por isso nós nos reunimos em família. Porque há um alimento espiritual para nós. Mas tem mais um aspecto aqui em Êxodo 12. A Bíblia fala que o Cordeiro deveria ser comido inteiro. Você sabe, às vezes nós vivemos alguns aspectos apenas do Evangelho. Nós vivemos um tempo de seletividade, onde nós queremos ser, aliás, todos nós, principalmente com alimento, né? Ah, não, eu gosto de comer, você pega ali no seu prato, separa a rúcula, separa o espinafre, não, eu quero comer só isso aqui. Mas é interessante que a Bíblia fala que o cordeiro deveria ser comido por completo. É engraçado que a gente vê pessoas que têm enfoques, ministérios que têm enfoques muito específicos a respeito de determinadas coisas de Jesus. No Brasil tem uma igreja muito famosa que fala a respeito de dinheiro, né? Isso, e fala a respeito só de prosperidade, dinheiro, você vem para cá, né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo que o povo põe na internet, que o cara pegou lá o lencinho, passou na porta do banco e a dívida dele sumiu. Eu falei, uau, me dá esse lenço aqui. Cadê esse lenço? Cadê esse lenço? Veja, eu acredito, irmãos, na prosperidade. Acredito mesmo.
Acredito que Deus é um Deus de prosperidade. Você olha todos aqueles homens de Deus no Velho Testamento, todos os homens eram riquíssimos. Deus é próspero. Agora eu entendo que a prosperidade ela é um reflexo da prosperidade sua no Espírito. Como o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, Tito, e ele fala, para que em tudo te vá bem, em tudo você seja próspero, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, se o seu espírito é próspero, eu quero dizer, o seu corpo é próspero. Você sabe o que é ser próspero no corpo? Não é ser gordinho igual eu, não. Ser próspero no corpo. Em muitas culturas, você sabe que ser gordo é sinal de prosperidade, né? Mas a prosperidade no corpo é você gozar de saúde perfeita. É você não ficar se cansando, é você não viver estressado, é você não ter doenças, coisas que abatem o seu físico. É prosperidade no corpo. Então a Bíblia fala que se você vai bem, se a tua alma, se o teu espírito é próspero, o seu corpo é próspero. Mas eu quero dizer que você também é próspero em todas as áreas da sua vida. Tudo que você faz é uma bênção, não é o que diz lá em Salmos? Que fala que tudo que o justo fizer, prosperará. Onde você bota a mão, o negócio deu certo. Eu lembro uma vez, eu tinha 18 anos de idade, eu fui trabalhar no fórum, eu já estava começando a fazer direito, e eu fui fazer um estágio lá numa vara de execuções penais, lá na minha cidade. E tinha um armário assim gigantesco, cheio de processos. Já viram como é que é processo no fórum no Brasil? É um trem abarrotado, assim, parece corredor de hospital público, assim, é processo caindo para tudo quanto é lado. E eu tinha que pegar um por um daqueles processos e o juiz despachava, e aí vinha para o meu setor ali. Eu tinha que preparar um negócio que chamava vista. Eu batia um carimbo e encaminhava para o promotor, que tinha que dar um parecer lá. Então eu tinha que pegar esse processo, tinha que registrar, tinha que dar um movimento dele e encaminhar para o Ministério Público. E eu lembro que aquele armário lá, eu comecei a fazer, eu lembro que uma funcionária antiga daquele cartório, olhou para mim e falou, fica tranquilo, porque eu nunca vi esse armário esvaziar. É consolador isso, né? Ela viu que eu estava meio errado, fica tranquilo, você nunca vai esvaziar. Irmão, eu quero dizer que na minha mão aquilo ali esvaziou. Não foi uma boa experiência, porque aí me deram uma outra função, além daquela. Eu descobri por que não podia esvaziar. Mas, irmãos, eu quero dizer que aquilo que vem na sua mão, pode ter na mão de quem for, na sua mão tem que prosperar. Mas isso é reflexo do que você é espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é uma moeda de troca. Não, você vem aqui na igreja, que eu depois te quebro o teu galho ali. Não é isso que Deus está falando com você. Está dizendo que quando você prospera espiritualmente, quando você segue as veredas, os caminhos do Senhor, todas as coisas demais na sua vida prosperam. Você passa a ser alguém saudável, você passa a ser alguém resolvido, sem problema. As coisas que você faz dão certo, os lugares para onde você vai crescem, prosperam. Eu também tenho uma coisa que assim, a gente vai num lugar, não tem ninguém, parece que a gente chega, começa a chegar aos outros, fala, prosperidade me seguindo aí, ó. A Bíblia não fala que a bênção ia seguir a gente? Então eu vou passando, o negócio vai encher, é incrível. Quem sair comigo observa isso. A gente vai, onde que a gente foi um dia desse? Uma loja assim, não tinha quase ninguém. Chegamos lá, daqui a pouco começou a chegar gente. Quero dizer que a bênção persegue você. Mas isso é reflexo de uma prosperidade interior. O problema da religião é querer essas coisas que são exteriores, não adianta. A gente fala muito a respeito de transformação, né? Você sabe, se você pegar alguém que esteja, por exemplo, adoecido, né? Já desse eu vi uma pessoa que estava com problema, acho que é no fígado ou nos rins, mas ela estava amarelada, já viu? Pessoas que ficam, né, com deficiência de alguma vitamina no organismo. E existem duas formas de você resolver a aparência dela. Você pode fazer uma maquiagem nela. E realmente você vai olhar para ela e não vai mais ver aquilo, mas é algo que é exterior e quer saber mais do que isso. É apenas a primeira água ali vai tirar aquilo, primeira lavada de rosto. Ou você pode mudar a alimentação daquela pessoa. E aí você realmente vai estar mudando
a natureza dela, a mudança que Deus propõe. Eu quero dizer que não é imediata. Você já começou a comer do cordeiro. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas eu olho no espelho e ainda tô amarelo. Mas eu quero dizer que a mudança já começou em você. É uma mudança duradoura, não é uma maquiagem. Você sabe, a religião ama maquiar as pessoas. Sabe o que a religião fala? Não, olha, você agora se converteu, bem, deixa eu te explicar então. Agora você está vendo essa roupa que você está usando aí? Você não pode mais usar ela. Está vendo isso aqui que você faz? Você não pode mais fazer. É uma maquiagem. Não houve mudança, houve apenas uma maquiagem exterior. Sabe, não é isso que Deus propõe para a gente. Não é isso que Deus quer. Mas Deus nos dá uma transformação verdadeira. Sabe, irmãos, isso é quando nós comemos do cordeiro. Mas sabe que às vezes nós temos um problema, irmão? A gente come tanta porcaria fora, que chega na hora da refeição a gente está sem fome. Sabe, você tem tido fome pelas coisas de Deus? Você tem tido fome? Sabe, isso determina a medida do tanto que você vai comer. Né? Eu, quando era criança, ia nas festinhas, e bem, meu corpo não nega, né? Parece que eu queria comer o máximo possível. Então tinha toda uma preparação. Aliás, os marmanjos, né? Quem ia rodízio de pizza lá no Brasil? Tinha, né? Pode confessar, irmãos, aqui. Não tinha campeonato para ver quem comia mais fatia de pizza? Hã? Porque você queria desfrutar do máximo. Já pensou se fosse assim com Jesus? Sabe, o cordeiro é da mesma forma. Que tamanho que é a sua fome pelas coisas de Deus? Sabe, isso vai determinar o tanto que você vai experimentar. E aí a gente tem essa mania de chegar um novo convertido aqui e fala, e o cara começa, o crente está há 20 anos aqui na igreja, nunca experimentou milagre nenhum. O cara chegou ontem lá, já tá ressuscitando até morto. Aí fala, está no primeiro amor. Que primeiro amor? Está na fome. Fome pelas coisas de Deus, irmão. Sabe, nós temos que ter fome. Viver essa simplicidade do Evangelho, essa novidade de vida, onde a gente ouve a palavra e recebe como uma criança. Poxa, que legal, que gostoso, vou experimentar sem reservas. Mas um amigo meu falou uma vez, eu achei muito engraçado, falou, fulano, você está parecendo um gato velho. Eu falei, como que é gato velho? Já viu o gato velho? Diz que ele cheira comida e faz uma carinha assim, tipo... Tem crente que é assim, o pastor vai pregar sobre isso, já ouvi 1 milhão de vezes, como se fosse assim, meio que tem que todo dia ter uma coisa nova para o cara, né? Tipo, não, comida você come repetido mesmo. É arroz e feijão. Quantas vezes você já comeu arroz e feijão na sua vida? Mas o cara acha que não, cada dia tem uma coisa nova. Não, para com isso. Nós viemos aqui para nos alimentar do cordeiro. Sabe, em família. Comer o cordeiro inteiro. Deixa eu dizer, tudo que Deus mandar para você, aceita, come. Sabe, essa sexta-feira, né, nós tivemos essa vigília fantástica. O pastor Alessandro falou uma coisa que eu não me atentei. A Andressa que percebeu, ainda bem, graças a Deus que eu tenho ela, porque eu sou um cara tão desligado. Mas no momento que ele começou a profetizar na minha vida, e falou assim, olha, porque você, né, da parte de Deus falando isso, né? Porque você disse sim para mim, eu hoje digo sim para você. Entregou essa palavra de Deus para mim. E sim, genérico, mas a Andressa, na hora, ela lembrou de uma situação em que nós estávamos passando por algo muito difícil com a igreja. E que até ela estava assim balançada, e eu falei, olha, Andressa, aquilo que Deus mandar para mim é sim. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Tudo que Deus mandar para mim, eu vou, porque é bom. Sabe? E na hora veio isso na cabeça dela. E na voz profética do pastor Alessandro, Deus disse, porque você disse sim para mim, eu vou dizer sim para você. Sabe, eu quero dizer que tudo que Deus mandar para você, aceita porque é bom. Aceita. Sabe, muitas vezes a gente fica preocupado, será que eu estou indo pelo melhor caminho? Será que é isso mesmo? Mas não, parece que não é bom. Quero dizer que Deus sabe o que é bom para você. Às vezes mamãe e papai faz a gente comer coisas que a gente não gosta, mas eles sabem o quanto é importante. Sabe, há um comer do cordeiro que nós precisamos, né?
às vezes um preço, às vezes a gente não ouve só coisas que não gosta, ou não quer nem ouvir, não quer, tem que acordar cedo, tem que ir lá na igreja, tem que ouvir uma mensagem. Eu quero dizer que é alimento para você, é alimento para a sua alma, é alimento para o seu espírito, e esse alimento é poderoso para produzir transformação na sua vida. Talvez você não saia daqui achando que você saiu transformado, mas eu quero dizer que algo foi mudado dentro de você, quando você come do cordeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou falando de algo aqui que não é apenas a salvação. Muita gente acha, eu estou salvo e pronto. Não, eu quero dizer que a salvação é a porta de entrada para um caminho fantástico que o Senhor tem para nós, mas que isso depende de decisões que nós fazemos, de você estar em casa, de você estar em família, falo de você estar em comunhão com os irmãos, de você comer do cordeiro. Agora é interessante que esse cordeiro aqui era comido também com ervas amargas. Você sabe, nem tudo na vida cristã é apenas delícias, existem ervas amargas que a gente precisa comer, mas as ervas amargas, elas também têm a sua necessidade. Você sabe, naquela época a Bíblia não existiam remédios, e a maneira como as pessoas expeliam micróbios, bactérias do seu organismo, eram comendo ervas amargas. Sabe, isso fala do trabalho de Deus na sua vida, de quando Ele entra em você e começa a lidar com coisas no seu interior, coisas que às vezes você varreu para dentro, para baixo do tapete, coisas que estão lá no seu fundo, mas às vezes coisas que estão prendendo a sua vida. E as ervas amargas têm o poder de purificar você disso. Sabe, juntamente com Jesus, tem ervas amargas. Talvez a erva amarga é uma palavra dura que eu dou para você. Talvez a erva amarga é um irmão que tem um defeito que te incomoda. Talvez erva amarga para você é escutar algo que vai contra um conceito seu, mas quero dizer, come as ervas amargas, que elas vão fazer bem para você. Aleluia. Sabe, Deus está purificando a nós, Deus tem tirado a impureza. O Espírito Santo é tão gracioso, irmãos, e o legal é que Ele não faz isso de uma vez, senão nem eu nem você íamos aguentar. É um pouquinho por vez. Deus sabe a dose certinha que você precisa, mas o final é proveitoso. Sabe, essa receita do cordeiro pascal, eu quero dizer que é uma receita de vida para você, é uma receita que vai te levar a desfrutar da plena vida que Jesus Cristo veio trazer. Jesus Cristo falou, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. Eu quero dizer que o Senhor, Ele tem isso para você. É interessante que a religião, o tipo de vida que a religião oferece é uma coisa mórbida, né? Já viram aquelas pessoas religiosas, parece uma estátua, né? Fica lá. Eu quero dizer que Jesus é alegria, Jesus, Ele exala vida. Onde Jesus chega, a abundância, a alegria, é isso que Deus tem para você. Mas para isso você precisa seguir a receita do cordeiro. Sabe, não se contentar apenas com a sua salvação, o que é maravilhoso, o que é fantástico. Mas você sabe, eu quando era criança, eu ouvia as coisas, até porque os exemplos que eu via ao meu redor não condiziam com isso. Eu achava que tudo que estava na Bíblia era para depois que eu morresse. Depois que eu morrer, eu vou desfrutar de um lugar bom. Depois que eu morrer, eu vou ser próspero, eu não vou ter doença. Não, eu quero dizer que a Bíblia é um testamento para ser vivido o hoje. Cristo já morreu. Cristo não vai morrer de novo. Quando você for para o céu, Cristo não vai morrer de novo. Ou seja, tudo que você vai ter no céu, você pode ter hoje aqui. Para você desfrutar hoje. Jesus Cristo falou, está consumado. Eu não preciso fazer mais nada. Tudo que eu conquistei para você já está disponível de você hoje. Então você não precisa esperar. Você pode viver isso hoje. Você pode aprender a desfrutar disso hoje. E esse desfrute começa quando você começa a comer do cordeiro. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Se coloca de pé então, por favor.